Como transformar a sua vida, de Geshe Kelsang Gyatso, capítulo Uma prática espiritual comum a todas as pessoas. Nesta prática, precisamos executar ações virtuosas ou positivas, porque elas são a raiz da nossa felicidade futura. Precisamos abandonar ações não virtuosas ou negativas, porque elas são a raiz do nosso sofrimento futuro. E precisamos controlar nossas delusões ou aflições mentais, porque elas são a raiz dos nossos renascimentos contaminados. Além disso, precisamos desenvolver fé, senso de vergonha, consideração pelos outros, anti-apego, anti-ódio, anti-ignorância e esforço. Fé. Na prática da fé, precisamos desenvolver e manter 3 tipos de fé: fé de admirar, fé de acreditar e fé de almejar. A fé de admirar é da natureza do regozijo, regozijar-se com a completa pureza dos seres iluminados, com os seus ensinamentos e com as realizações dos seus ensinamentos. A fé de acreditar é da natureza da crença correta, acreditar que os seres iluminados estão realmente presentes diante de nós, mesmo que não possamos vê-los, e acreditar que seus ensinamentos e as realizações dos seus ensinamentos são o verdadeiro refúgio que protege diretamente os seres vivos do sofrimento e do medo. A fé de almejar é da natureza de um desejo, o desejo de nos tornarmos exatamente como os seres iluminados, desejando colocar seus ensinamentos em prática e desejando alcançar as realizações dos seus ensinamentos. Uma vez que a fé é a raiz de todas as aquisições espirituais puras, ela deve ser nossa prática principal. Certa vez, quando o famoso mestre budista Atisha estava no Tibete, um homem se aproximou dele pedindo instruções espirituais. Atisha permaneceu em silêncio e o homem, pensando que Atisha não houvesse escutado, elevou bem alto a voz e repetiu seu pedido. Atisha então respondeu: "Eu tenho boa audição, mas tu precisas ter fé." Os seres iluminados são chamados Budas, seus ensinamentos são denominados Dharma e os praticantes que obtiveram realizações desses ensinamentos são chamados Sangha. Eles são conhecidos como as 3 joias, joia Buda, joia Dharma e joia Sangha, e são os objetos de fé e de refúgio. Eles são denominados joias porque são muito preciosos. Na dependência de vermos os medos e sofrimentos do Sansara e de desenvolver intensa fé e convicção no poder que Buda, Dharma e Sangha têm de nos proteger, tomamos a determinação de confiar nas 3 joias. Essa é a maneira simples de buscar refúgio em Buda, Dharma e Sangha. Sem fé, nossa mente é como uma semente queimada, pois assim como uma semente queimada não pode germinar, um conhecimento sem fé nunca pode produzir realizações espirituais. Fé nos ensinamentos espirituais ou Dharma induz uma forte intenção de praticá-los, e isso, por sua vez, induz esforço. Com o esforço, podemos realizar qualquer coisa. Fé é essencial. Se não tivermos fé, ainda que venhamos a dominar ensinamentos profundos e nos tornemos capazes de fazer habilidosas análises, nossa mente continuará indomada, pois não estaremos colocando esses ensinamentos em prática. Se não tivermos fé, não importa quão bem possamos compreender em nível intelectual os ensinamentos espirituais, isso nunca nos ajudará a reduzir nossos problemas da raiva e demais delusões. Podemos até mesmo tornarmos-nos orgulhosos do nosso conhecimento e assim fazer com que nossas delusões de fato aumentem. Conhecimento espiritual sem fé não nos ajudará a purificar nossa negatividade. Poderemos até mesmo criar pesado karma negativo ao utilizar nossa posição espiritual para obter dinheiro, reputação, poder ou autoridade política. Portanto, a fé deve ser cuidada e apreciada como algo extremamente precioso. Assim como o espaço permeia todos os lugares, do mesmo modo a fé permeia todos os estados mentais virtuosos. Com fé na iluminação, desenvolvemos a intenção de alcançá-la. Com essa intenção, desenvolvemos esforço e com o esforço alcançaremos a iluminação. Se os praticantes tiverem forte fé, então, mesmo que cometam algum equívoco, ainda assim eles receberão benefícios. Certa vez na Índia, houve um período de fome em que muitas pessoas morreram. Uma velha senhora foi ao encontro do seu guia espiritual e disse: "Por favor, mostra-me como posso salvar minha vida." Seu guia espiritual aconselhou-a a comer pedras. A mulher perguntou: "Mas como posso fazer com que as pedras se tornem comestíveis?" Ele respondeu: "Se recitares o mantra da deusa iluminada Tsunda, serás capaz de cozinhar as pedras." O guia espiritual ensinou-lhe o mantra, mas cometeu um pequeno equívoco. Ele ensinou Om Bali Buli Bum de Soha, em vez de Om Tzalet Zulet Zum de Soha. No entanto, a velha senhora depositou grande fé nesse mantra e, recitando-o com concentração, cozinhou as pedras e as comeu. O filho dessa velha senhora era um monge, e ele começou a preocupar-se com sua mãe, por isso dirigiu-se à sua casa para vê-la. O monge ficou espantado ao encontrá-la gorducha e bem disposta. Ele disse: "Mãe, como podes estar tão saudável quando até mesmo os jovens estão morrendo de inanição?"
Sua mãe explicou que estava comendo pedras. Seu filho perguntou: como és capaz de cozinhar pedras? E ela contou sobre o mantra que havia recebido e o recitou para ele. Seu filho percebeu rapidamente o equívoco e declarou: teu mantra está errado. O mantra da deusa iluminada Tsunda é Om Tsaletsu de Sorra. Quando ouviu isso, a velha senhora afundou-se em dúvidas. Ela tentou recitar ambos os mantras, mas agora nenhum deles funcionava, pois sua fé havia sido destruída. Para desenvolver e aumentar nossa fé nos ensinamentos espirituais, precisamos de uma maneira especial de ouvir e de ler. Por exemplo, quando estivermos lendo um livro que revela práticas espirituais puras, devemos pensar: esse livro é como um espelho do Dharma, que mostra todas as falhas das minhas ações físicas, verbais e mentais. Por mostrar-me todas as minhas falhas, este livro oferece-me a grande oportunidade de superá-las e de remover, assim, todas essas falhas do meu contínuo mental. Este livro é o remédio supremo. Por praticar as instruções contidas nele, posso curar a mim mesmo das doenças das ilusões, a verdadeira fonte de todos os meus problemas e sofrimentos. Este livro é a luz de sabedoria que dissipa a escuridão da minha ignorância. São os olhos divinos com os quais posso enxergar o caminho efetivo à libertação e à iluminação. E é o guia espiritual supremo de quem posso receber os conselhos mais profundos e libertadores. Não importa se o autor é ou não famoso, se um livro contém ensinamentos espirituais puros, ele é como um espelho do Dharma, um remédio, uma luz de sabedoria e olhos divinos, e é um guia espiritual supremo. Se sempre lermos livros de Dharma e ouvirmos com atenção os ensinamentos com esse reconhecimento espiritual, nossa fé e sabedoria irão definitivamente aumentar. Contemplando desse modo, podemos desenvolver e manter a fé nos ensinamentos espirituais, nos professores que nos mostram os caminhos espirituais e em nossos amigos espirituais. Isso facilitará bastante o nosso progresso em nossa prática espiritual.